né? Eu sou professora Cristiana Carneiro, alguns me conhecem, já aqui da Faculdade de Educação, né? Eu venho nesses anos todos trabalhando com psicologia e educação, mais especificamente psicanálise e educação, e também coordeno o NIPIAC, que é um núcleo que é da Faculdade de Educação e do Instituto de Psicologia, sobre infância e adolescência no contemporâneo, né? Então, enfim, é um tema caro aí para mim. E eu pensei assim, o filme tem muitas entradas, muitas possibilidades para a gente pensar, né? O diretor, ele deixa muito em aberto, o que eu acho interessante, né? É um filme que foge um pouco do padrão do que a gente está acostumado, né? Que é um filme muito direcionado para um fim, para um fechamento, e esse filme não dá esse fechamento, né? Nós não temos a menor ideia do que como continua a vida dessas pessoas, né? A gente só sabe das que morreram, que terminou ali, mas tem várias outras que ficaram. Bom, e aí um pouco a proposta, né, era que eu pudesse falar um pouco do filme e trazer alguns pontos para a gente pensar, né, hoje, e a relação dessa temática com a escola, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante é a gente contextualizar um pouco ali o filme, né? Ele traz em alguns flashes essa cultura high school americana, né? Que é diferente da nossa, mas em alguns pontos tem proximidades e em outros é bastante distante, né? Então eles tentam mostrar por alguns ângulos, né, como é que é isso, essa vida ali dentro da escola, né? Uma outra questão é que não fala muito isso, mas assim, aonde se passa o filme é uma cidade do interior. Então é como se dissesse, a gente também não pode atribuir a esses personagens o exagero da cidade grande, a violência da cidade grande, porque não se trata especificamente ali nem de Nova York, nem de Chicago, nenhuma cidade assim maior, né? Então esse seria um ponto, né, também que o diretor traz. O que me chamou muita atenção quando eu vi esse filme há muito tempo e revi para a gente conversar sobre ele, né? O que me chamou muita atenção, não sei se vocês repararam, é porque o título, né? Porque o título Elefante, assim, eu já desde o início eu fiquei um pouco intrigada com a questão do título. Se vocês repararem, teve uma cena que apareceu um elefante apenas, que é um desenho de nanquim no quarto de um dos rapazes que atiraram, né? Esse é o único ponto do filme que aparece essa questão elefante. E aí eu fui fazer o meu dever de casa e fui me informar com os entendidos em cinema, com os críticos de arte, porque o título Elefante. E aí o título Elefante teria possivelmente, o diretor teria escolhido esse título possivelmente por duas razões principais. Uma, para fazer homenagem a um diretor inglês chamado Alan Clarke, que teria feito um filme que eu não assisti, também chamado Elefante, sobre a violência religiosa na Irlanda, né? Violência ligada, vocês sabem, né, que enfim, a Irlanda teve uma história bastante sangrenta em relação a isso, né? Até que gerou aquela música do U2, Sunday Bloody Sunday, né, ligado a esses conflitos. Então, por um lado, ele estaria fazendo uma alusão em homenagem ao diretor, Alan Clarke, por outro, ele estaria provavelmente se referindo a um ditado budista dos cegos com o elefante. Como seria esse ditado budista, né? Uma parábola budista? Você teriam vários cegos tentando descobrir o que era um elefante, nunca tinham visto um animal,
e cada um pegava numa parte, né? E o que esses, digamos, né, cegos descrevem como sendo o elefante é totalmente diferente do que é o elefante, porque cada um teve apenas a sua visão parcial, né, do elefante. Então, estes dois, digamos assim, pontos de influência para o título, né, em relação ao diretor inglês, né, nesse filme do diretor inglês, tem uma frase no filme que diz um elefante na sala de estar, né, querendo mostrar, né, alguma coisa que nos incomoda profundamente, que está escancarado, mas que a gente não quer saber, né? Então esse foi um dos pontos de ancoragem para a escolha do título, né? E o outro ponto é esse, então, né, de que não é possível a gente ter ideia do todo só olhando para a parcialidade. Então, a partir disso, né, eu pensei em fazer a minha fala sobre dois pontos, né, trazer dois pontos aqui mais específicos para a gente pensar, né, que seriam a ideia de causalidade, tá, e a questão do mal-estar. Por quê? Porque a ideia de causalidade, né? A ideia de causalidade se relacionaria a esse ditado dos budistas, né? Como que você vai poder, a partir de uma pequena parte, tentar entender o todo, né? Ou seja, isso também o diretor nos dá a entrever no filme, né? Porque a gente não consegue achar direito o porquê deles terem feito isso, né? Tem muitos pontos ali. Tem a questão das armas, do fetiche das armas nos Estados Unidos, é uma coisa que aparece em várias cenas, né? É um dos pontos. Aparece sutilmente ali a questão do bullying na escola, mas aparece um pouco. Mas nada parece justificar os atos dos dois rapazes, né? Então, o primeiro ponto é nós pensarmos um pouco nessa ideia da causalidade, né? O que faz com que alguma coisa gere outra coisa, né? E aí ele tem uma riqueza, o filme tem uma riqueza justamente porque ele não coloca uma causalidade linear e direta, isso causou isso, né? Ele não mostra dois rapazes que são absolutamente violentados ou né, negligenciados. Os meninos estão em casa, eles comem uma panqueca, né, que a mãe de um deles fez, lembram dessa cena? Quer dizer, é uma vida razoavelmente, digamos assim, banal. Não mostra, né, o diretor não nos mostra uma adolescência absolutamente rejeitada ou renegada ou excluída. Não é isso que ele nos mostra. Então, a minha proposta é que a gente possa, então, refletir sobre essa ideia da causalidade, né? No sentido de não tentar compreender esses fenômenos com uma ideia de causa linear, nem tampouco unívoca, né? A gente tende a querer esse tipo de explicação, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que muita gente em entrevista diz assim: mas você acha que então é porque eles jogam jogos de violência que eles matam? Você acha que é porque eles sofreram bullying na escola que eles matam? Nunca é uma resposta tão definitiva e tão rápida, né? Então, assim, nós temos alguns autores, até na própria questão da aprendizagem, por exemplo,
como a Alicia Fernandes, que é uma autora que eu trabalho numa das disciplinas, ela vai trazer muito essa importância da gente pensar numa causalidade múltipla, né? Os fenômenos, eles são complexos, não é um ponto só, né? Não é porque é pobre que rouba, não é porque é isso que faz isso, né? Isso, digamos assim, simplifica as questões, né? A gente geralmente quer achar essa causa, porque a gente fica angustiado com uma situação extrema como foi essa, né? Eles estão, digamos, é uma releitura do massacre de Columbine, né? Então, como a gente pode exercitar o nosso olhar para não fazer essa acoplagem tão direta de isso gerou isso? Como é que a gente pode, então, parar para olhar esses diversos fatores, né, que podem estar contribuindo, né, para esses cenários, digamos assim, trágicos, né, estarem se repetindo. Eu volto a falar alguma coisa que eu falei quando me chamaram, acho que ano passado, para falar, acho que foi na Semana da Educação, que uma coisa me chama a atenção: por que na escola? Né? Essa é uma pergunta: por que na escola? E eu acho que essa não, é uma pergunta que não tem muita resposta também. É uma pergunta para todos nós pensarmos, né? Porque se por um lado parece uma espécie de ataque à escola, né? Por outro, é como se tivesse uma espécie de demanda para a escola acolher aquele último ato extremo, né? Então, de alguma forma, essa pergunta eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Mas, enfim, então, em relação à causalidade, voltando a dizer, eu não teria, né, nem eu nem ninguém, uma resposta unívoca para dizer, isso vai gerar aquilo, como a gente gostaria. A gente pode pensar em vários pontos. O ponto que me interessa mais falar, então, é essa questão do mal-estar. No dia que eles vão cometer o massacre, que é o dia que aparece, né, no filme, tem uma frase, né, deles, do Moreno, que chama muita atenção, né? Não sei se vocês escutaram essa frase, que ele vira para o colega, para o loiro, e o loiro diz assim: mas você pensou bem no plano? Você viu direito os lugares? Enfim, eles estão ali se arrumando para sair, e ele diz a seguinte frase: sim, eu já vi tudo, não sei o quê. O mais importante, divirta-se. Have fun, né, no filme. E por que será que essa frase, né, uma frase, né, por que essa frase é quase que a frase principal, né, que, digamos assim, na fala dele, gerencia aquela cena? Né? Quer dizer, o mais importante é divirta-se, né? Isso me chama bastante atenção, né? E aí a gente podia pensar um pouco nisso, né? O que será que essa frase desse rapaz, desse jovem, né, pode nos falar hoje sobre nós na escola, sobre a adolescência, né? Então, é um pouco sobre esse ponto, né, que eu queria desenvolver aqui com vocês hoje, né? Existem alguns teóricos que estão desenvolvendo mais sobre isso, né, numa espécie de imperativo sim, uma exigência de felicidade que a gente vive no contemporâneo, né? Então,
é uma frase que aponta um pouco para essa exigência, né? Se divirta, esse é o ponto, né? Então, assim, como é que nós estamos nos colocando, e é uma pergunta que eu também acho que a escola como instituição deve se fazer, né? Como é que a gente está se colocando nessa cultura do imperativo da felicidade? Né? Como é que nós estamos respondendo a isso? E, sobretudo, como os jovens, né, eles estão também, digamos assim, sofrendo na carne, né, essa cultura do imperativo de felicidade. E te garanto que vocês sabem me falar um pouco disso, né? Porque é muito curioso que é como se a felicidade deixasse de ser alguma coisa que eu posso conquistar, que eu devo fazer um movimento até ela, como ela passa a ser uma espécie de direito, né? Alguém tem que me dar isso, né? Então é toda uma questão muito contemporânea sobre isso, sobre essa cultura da felicidade, né? O que a gente está entendendo por isso, né? E aí, como boa psicanalista que sou, claro que eu vou voltar no Freud, né, para poder falar um pouco da questão do mal-estar. Muito bem. Mal-estar na psicanálise freudiana não é um conceito, ele não é um conceito psicanalítico propriamente dito, como é o inconsciente, como são as pulsões, né? Tem vários conceitos na psicanálise, mas mal-estar não é um conceito metapsicológico propriamente dito, como Freud fala. Mas ele não deixa esse tema ao longo da obra dele toda, né? Vamos voltar um pouco lá no tempo e vamos ver que Freud trabalhava com sofrimento psíquico, era assim que ele chamava, né? Então, de certa maneira, foi um tema que Freud nunca deixou de lado. Mas ao longo da vida toda dele, ele vai falando do mal-estar até que ele escreve em 1930, é um texto tardio, o último texto de Freud é 1938, portanto o texto de 1930 é considerado já um texto mais tardio na obra freudiana, que ele consagra um texto todo para discutir o mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura, depende da tradução, né? Como se ele tivesse já elaborado um pouco daquilo que ele se perguntou em outros textos, né? E nesse texto, que é um texto muito seminal, muito importante para quem discute a questão do mal-estar, ele vai então tentar pensar a nossa relação, né, com os outros e a civilização, né, e a cultura. E aí vocês vão ver um texto longo que ele começa justamente a falar um pouco da questão da felicidade, né? Ele vai dizer, sim, porque nós somos humanos, o que a gente mais busca na vida é a felicidade, né? Então é como se dissesse, isso é uma espécie de projeto humano, né? E tudo que a gente menos encontra na vida é essa sonhada felicidade, né? Porque ela está sempre ameaçada. Ela está sempre ameaçada pela própria vida que se vive em sociedade, né? Ele vai dizer que essa felicidade é ameaçada, né, por perigos, digamos assim, que estão sempre nos colocando, né, dificuldades, né? Uma delas seria o nosso próprio corpo, que é fadado à decadência e à dissolução, é assim que ele fala, né? Quer dizer, o corpo, que seria, digamos, né, esse apanágio da felicidade, daí mesmo vem nossas dificuldades, né? Porque a gente não conta tanto de forma tão completa quanto a gente gostaria com o nosso próprio corpo, né?
Um segundo ponto que ele vai então também indicar, que ele vai dizer, talvez aí resida a maior fonte de mal-estar, é a relação com os próximos, né? Então essa relação com os outros, ela sempre é pouco demais, demais, ela nunca tem a justa medida daquilo que a gente espera, né? Freud é brilhante em dizer isso, né? Tá? E o terceiro grande ponto, né, é também, digamos assim, ele vai dizer, e a própria natureza, que por mais que a gente se esforce, né, e desenvolva uma série de aparatos tecnológicos e científicos, ela sempre está nos assolando com uma espécie de soberania, né? Vem um maremoto, vem um terremoto, enfim, né? Embora a gente tenha tentado, na história da humanidade, sempre controlar a natureza, que bom, fizemos muitas coisas aí importantes em relação a isso. Ou seja, o que o Freud está querendo dizer com isso, né? Nesse belo texto? Ele está querendo mostrar, né, que como se falasse, essa harmonia que a gente deseja, né, ela é inviável. Ela é inviável. Ele vai falar o seguinte, então, o homem ele está sempre confrontado com duas fontes de perigo. O perigo externo, que seriam esses, por exemplo, mas e o interno também, né? Porque a gente também está, digamos assim, sujeito aos nossos próprios sentimentos, excessos, enfim, faltas, né? O que o Freud vai dizer é o seguinte, que toda pessoa que for viver no mundo humano, ou seja, um mundo de cultura, ele vai ser obrigado, para viver nesse mundo de cultura, a fazer renúncias, né? Renúncias que Freud vai chamar de renúncias pulsionais, né? Mas a gente não precisa entrar no detalhe do conceito. A gente pode pensar o seguinte, né? Que para viver com os outros e fazer cultura, a gente vai ter que, digamos assim, abdicar uma certa e uma série de parcelas de satisfação, né? Então, estou fazendo uma brincadeira, né? Pegando um conceito que é muito mais difícil que isso que eu estou falando e simplificando para ficar mais fácil da gente pensar. Claro, a gente muitas vezes quer continuar na cama quentinha, a gente não quer levantar, mas a gente precisa levantar, porque a gente vai estudar ou a gente vai para o trabalho. Então, nesse simples ato, por exemplo, já existe uma espécie, né, de renúncia à satisfação, né? A gente precisa disso. Então ele vai falar o seguinte, para viver em cultura, isso é um fato, não tem como. A questão é que, o que o Freud vai dizer é que esse nível de renúncia, ele também não pode ser demais. Tem alguma coisa aí que precisa de uma certa equilibração. Por quê? Porque aquilo que for, né, digamos assim, renunciado em demasia, vai retornar. Né? E por que ele fala isso? Porque, qual a relação disso com o mal-estar? Porque ele vai dizer, justamente isso nos indica que sempre haverá, a partir do momento que a gente vive no mundo, que a gente constrói cultura, que a gente forma uma civilização, sempre haverá um nível de mal-estar. Né? Não tem como você viver nesse mundo humano sem ter algum nível de mal-estar. Né? Eu não me canso de falar isso, porque de certa maneira é algo muito diferente do que a gente apregoa
ininterruptamente no atual momento, né? A cultura do bem-estar, você tem que se sentir bem, você tem que ser belo, você, né? Enfim, todo mundo diz para mim, Cristiana, é só você abrir o Instagram que você vai ver isso o tempo todo, né? Então, nesse imperativo do sucesso, da beleza, da felicidade plena, né? E então o que o Freud vai nos dizer é: não tem como, né? Como se ele estivesse falando, alguns leitores de Freud vão falar do mal-estar estrutural, do mal-estar intrínseco, né? Eles vão usar expressões diferentes, mas para falar do mal-estar que é permanente, ele não termina, né? Ele está colocado como alguma coisa, digamos assim, ligada necessariamente a essa vida com o outro, né? Muito bem. Então, dito isso, né, partindo desse pensamento, então, dessa premissa, que tá no mundo é sentir mal-estar, a pergunta seguinte é: ok, mas o que nós estamos fazendo com isso? Nós todos, né? Estou me incluindo, né? Como é que nós estamos podendo lidar com esse mal-estar? Veja, quando Freud fala isso, né, tem alguns comentadores também que vão falar de uma espécie de pessimismo freudiano. Puxa, mas será que ele é pessimista? Não se trata disso, né? Tem um outro texto dele, em 1937, que ele vai apontar as 3 profissões impossíveis. As 3 profissões impossíveis para Freud são educar, psicanalizar e governar, né? Quando ele fala desses 3 impossíveis, tem uma autora, até uma belga, que vai então comentar um pouco esse termo freudiano, se perguntando onde que ele teria tirado isso, e ninguém sabe, porque o Freud ele faz alusão a todos os autores, menos esse ele não fez. Se ele tirou de alguém da literatura ou se ele tirou de algum outro autor. Ele cita muito Goethe, ele sempre fala de onde ele tira, mas esse ele não falou, então ninguém sabe bem se o Freud fez uma espécie de brincadeira jocosa ou se ele estava assim falando mais seriamente. Mas para Freud o xiste é importante, a brincadeira não é brincadeira para ele, num certo sentido. Mas o que ele quis dizer nesse texto de 1937 das 3 profissões impossíveis? Uma delas é a educação, né? O que ele vai dizer e por que esse texto de 1937 se relaciona com esse de 1930, que é o mal-estar da civilização? Porque ele vai dizer lá o seguinte: a educação e a psicanálise que ele criou, veja bem, foi ele que criou, elas nunca vão atingir no final aquilo que ela imaginava no início. Por isso é impossível. Então o que o Freud vai dizer é que são profissões da não totalidade, né? Elas são profissões da não totalidade. Você pode ter toda boa intenção no princípio, fazer todo tipo de plano no princípio, e o que você vai encontrar depois é algo diferente, né? Então é nesse sentido. Muito bem. Então, retomando lá o mal-estar, justamente quando Freud vai falar desse mal-estar que existe na cultura, né, que é necessário quase que ao viver, a partir do momento que você renuncia, ele não está dizendo que tá bom, isso é dado e ninguém vai fazer nada com isso, né? Muito pelo contrário. Ele vai dizer justamente que aquilo que ele vai chamar de uma educação para a realidade, assim que ele define, é aquela que considera, né, a falta, a incompletude. Então, que simplesmente, digamos assim, a gente
negar o mal-estar, jogar ele para baixo do tapete, colocar o elefante na sala e fingir que ele não está lá, né? Não vai ter uma elaboração, né? Então a minha proposta é a gente pensar um pouco nesse sentido, né? O quanto será que a gente está podendo falar desse mal-estar dentro da própria escola? Será que existem espaços em que isso pode ser falado? Será que a gente escuta isso ou a gente rápido se desfaz disso? Porque não pode, né? É uma cultura que vê, por exemplo, não estou falando agora do mal-estar, mas é uma cultura que vê, nossa cultura atual, né, vê o sofrimento como alguma coisa errada. Está errado. Tem que medicar, por exemplo, tem que fazer alguma coisa porque não existe espaço para isso, né? Você tem que ser belo, você tem que ser magro, você tem que ser jovem, enfim, todos os imperativos aí considerados. Então, né? Será que a gente está dando esse espaço dentro da escola? E esse espaço não é apenas para os adolescentes, é para todos que fazem parte daquela instituição, por exemplo, os próprios professores. Será que existe espaço para isso na escola? Ou não? Será que existe uma possibilidade da gente escutar, por exemplo, aquele jovem que está insatisfeito, ou que está infeliz, ou enfim, ou que está achando um saco alguma coisa ali? Será que existe esse espaço? É uma pergunta. No momento a gente está fazendo uma pesquisa agora com os professores, falando do mal-estar dos professores, e o que a gente percebe, por exemplo, é que muitas vezes é inviabilizado esse tipo de, não em todas as escolas, mas é muito difícil que se possa falar disso. Então, por exemplo, um professor, isso acontece muito com a questão da inclusão. O professor está com um aluno que ele não consegue lidar, mas ele não pode, digamos assim, falar na instituição: eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo, eu estou me sentindo, estou com raiva, por exemplo. Isso não pode ser dito, né? Então, como isso não pode ser dito, acaba saindo de outra maneira, porque nós somos humanos, vamos pensar lá como Freud. Isso não vai desaparecer porque a gente botou o elefante pintado de cor-de-rosa, né? Então isso sai de outro jeito. Essa criança, esse adolescente, ele está com um problema sério, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Então, quer dizer, eu não sei até que ponto esse não espaço dentro do ambiente da escola também não favorece esse tipo de ação, né? Na própria vida, não só na escola, mas na escola principalmente, né? Será que, por exemplo, a gente pode falar dos sentimentos na escola? É uma pergunta. Nós tivemos uma aluna que já se formou aqui na pedagogia. Ela ela trabalhava em educação infantil, e aí ela estava fazendo a disciplina comigo, uma das disciplinas, e ela falou assim: professora, é o seguinte, ela estava, a escola ficava no complexo do Alemão e tinha tido um tiroteio, né? E aí as crianças aquela semana ficaram muito agitadas e só brincavam de arma para cá, arma para lá, tiro para cá, tiro para lá. E o planejamento daquela semana era trabalhar com escovação de dentes. E aí ela falou para mim o que eu achava dela fazer a proposta, que ela tinha que trabalhar aquilo com as crianças. E ela falou, e felizmente, aí vocês vejam que é uma questão institucional, a coordenação aceitou, e ela disse que ficou a semana toda brincando mesmo, com tiro, com bala, com revólver, que era isso que eles estavam vivendo ali todo dia.
e que as crianças foram se acalmando, então, e depois puderam, na semana seguinte, falar da escova de dente. Então, de certa forma, por que eu trago esse exemplo? Porque ela acolhe dentro da escola um pouco aquele mal-estar que as crianças estavam atuando ali na brincadeira. Mas podia ser que isso não fosse possível, que ela ficasse continuando falando da escova de dente com o tiro comendo solto ali fora, né? Então, assim, pensar um pouco nesses espaços, né? Se o próprio professor, ele se permite isso, né? O professor está ali também como pessoa, né? Se a gente se coloca num viés de uma educação, né? Numa educação que é mais ampla, né? Numa educação que visa aí a cultura humana de uma maneira mais ampla, a gente está ali como pessoa também, né? Para eles também, para os adolescentes então, né? Porque eles estão ali nos vendo como pessoa, né? Quando eu dava aula, eu dei aula no ensino médio uns 8 anos, e aí eles eram os melhores para te colocar contra a parede, né? Eles fazem isso muito bem. E aí, numa das aulas, né, uma das meninas lá interrompeu e falou assim: Cristiana, você é feliz? Né? Eles querem escutar de você, assim, o que você também pensa, como você age, como você reage. Então, até que ponto, é claro que você não está indo lá só para fazer isso, mas até que ponto você entende que a tua pessoa ali tem uma importância, né? E que a pessoa deles também, né, tem uma importância naquele espaço. Então eu acho que a gente podia pensar um pouco nisso. Acho que a juventude é muito assolada por esse imperativo talvez mais, eu diria mais do que eu, por exemplo, que não peguei isso tanto, né? Assolado por esse imperativo de felicidade, que seja lindo, seja magro, tenha dinheiro, né? Nós vivemos numa cultura que o ser rico, ter dinheiro é quase que né, uma carteirinha digamos assim, de honra, né, para o sucesso. O sucesso está ligado a isso, a você poder ter, e como a juventude fica assolada com essa série de exigências, né, o tempo todo. Então, enfim, né, voltamos para a frase do filme, né, o mais importante, divirta-se, né? E por que a gente tem que ficar se divertindo o tempo todo? Nesse sentido, no imperativo, né? Não é que a vida não possa ser divertida, mas que divertimento é esse também, né, do filme, né? Enfim, eu acho que existe um ponto, voltando então retomando o que eu falei no início, né, esses dois aspectos que eu queria trazer mais hoje para vocês: a questão da causalidade, né, e a questão do mal-estar. Na questão da causalidade, pensando então essa causalidade múltipla, né, a gente pode ver até um recurso que o próprio diretor usou, que é muito interessante no filme, que é colocar a mesma cena vista por ângulos diferentes, né? Vocês repararam isso, né? Ele bota vendo daqui para lá, de lá para cá, a visão da menina, a visão do rapaz, né? Então, quase que no concreto, trazendo para a gente essa contribuição de pensar nessa múltipla causalidade, né? Como é que cada olhar ali está me entendendo aquela cena de uma maneira diferente, de um ponto de vista muito específico, todo seu, né? E na questão do mal-estar, então, né, talvez a gente pudesse pensar um pouco também na cena do jogo, uma espécie de naturalização, banalização da morte, banalização do mal, né? Como alguma coisa, então
né, se divirta. Bem que a gente pode pensar isso, né, numa cultura que o tempo todo vai falar, então, desse imperativo da felicidade. Eu acho que eu queria trazer esses pontos para a gente discutir, né? E eu acho que a gente podia abrir o debate para a gente falar, né? Retrata tanto a realidade, né, do que aconteceu em Realengo, sabe? Me veio imediatamente a cena, o que aconteceu. Então, assim, como apesar de ser um filme antigo, né, a primeira vez que eu assisto, assim, faz a gente remeter todo esse contexto da realidade que acontece hoje em dia, que são os problemas enfrentados na escola, né, na sala de aula, os professores, e como isso, ainda assim, né, as questões que a gente tenta definir, né, como um quadro de problema, até hoje persiste em habitar o ambiente assim, da escola, dos estudantes. O que você lembrou? Como essa questão de culpar também alguém que não ouviu, que não prestou uma assistência. Teve uma parte também que ele dá um beijo no próprio nome. Fala assim, vou te beijar porque eu nunca beijei, essa questão também do descobrimento da sexualidade, eu acho isso, da adolescência. Assim, lembrei muitas coisas, então, assim, sei, muitas coisas. E, assim, é isso, como que isso, né, os agentes escolares, como coloca como fator primordial para, porque ele tinha como foco o diretor, né? Que ele fala, toda vez que o aluno for aquele principal que quer matar é o diretor. Ele fala, toda vez que seu aluno, eu cheguei um pouco atrasada, reclamar que não sei o que, você presta atenção, ele pede para ele correr e dar um tiro. Como esses agentes da escola ficam tão referência para esses alunos, né, que sofrem, que sofrem de certa forma, um certo. Enfim. Não tem uma pergunta concreta, mas foi várias reflexões que fizeram fazer essa equiparação com a realidade, né, de hoje em dia. Quer dizer, uma coisa interessante que você traz é um pouco essa coisa da culpa externa, né? O outro que não me escutou, né? Que aparece um pouco no filme, né? Quer dizer, o outro não me escutou, na próxima vez me escute, né? Como se sempre esse outro tivesse em dívida para com você. É um pouco esse ponto, né? O outro me deve a felicidade, né? O outro me deve a escuta, o outro me deve, né? Um pouco... Teve um autor na década de 80 que se chama Christopher Lasch, que ele escreveu um pouco sobre a cultura do narcisismo, que seria um pouco isso, né? Uma cultura em que a gente sempre está referido a gente, né? Assim, é a gente que precisa brilhar, a gente que tem que ser escutado, a gente tem que receber, né? Sim, eu acho que isso aparece um pouco no filme, né? E ao mesmo tempo o diretor coloca uma coisa assim como se aquilo não fosse tanto, né? A maneira como ele constrói o filme não passa o diretor como alguém que não escuta ninguém, né? O diretor é mais um diretor, tendo uma série de alunos, uma série de demandas, né? Quer dizer, mostra mais esse aspecto. Quer dizer, do mundo que não está dando para eles o quanto eles queriam, né? Dentro dessa questão que ela traz, a gente vê muito mais no filme outros alunos que vivem esses conflitos na escola e não vê eles dois. Né? A gente vê a menina que a professora pede para usar o short, mas provavelmente ela não usaria por conta dos colegas, porque ela é esquisita. Outras questões, né? O menino com o pai, alcoólatra, entre os outros, a gente vê os pontos que poderiam vir a fazer alguma coisa do tipo, mas aqueles outros dois
que a gente não vê, claro, no filme o que aconteceu, né, que poderia ser uma casualidade daquilo, uma causa, a gente não vê neles, mas vê em outros. Né, o bullying acontecendo, em outros alunos. Então aí entra um pouco em contrapartida do que ela coloca, que eles estão, né, mas na verdade quando eu vejo o filme eu observo, eu vejo mais os outros trazendo essas incidências do que eles mesmos. Embora pareça eles assistindo vídeos de Hitler, né, os dois meninos, fazendo pesquisa de armas, jogando, e até que ponto esse jogo realmente está influenciando, né? Até que ponto esse jogo influencia, ou já é da mente deles mesmo, e por isso eles utilizam o jogo como essa ferramenta de diversão. É assim, é aquilo, né, que eu volto a falar um pouco, que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não fazer uma relação direta, né? O jogo faz matar, porque isso é uma simplificação, né? Uma simplificação rasa. Quantos milhares de adolescentes jogam e não saem matando ninguém, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com assim, a causalidade linear e direta, né? Mas né? Apesar disso, a gente pode se perguntar por que, né, que a gente valoriza, digamos assim, nesse ponto eu acho que a gente vai um pouco também na esteira americana, né? Por que a gente valoriza tanto essa coisa do tiro, do matar, né? Uma pergunta, não sei, por que a gente, enquanto cultura, né, não é um jogo só, vocês conhecem muito mais que eu, são vários, né? É uma questão, né? Por que será que a gente né, faz isso? E aí eu justamente, né, eu me pergunto se, de certa maneira, a gente não está oferecendo, talvez, poucos espaços para aquilo que, digamos assim, a gente pode chamar de agressividade. Agressividade não é violência. São duas coisas diferentes. Entendeu? Então eu fico me perguntando também, até que ponto a gente aceita isso, entendeu? Porque isso é como se a gente não pudesse. O professor não tem espaço, o professor, para dizer, puxa, hoje eu estou com raiva de você. Mas tudo bem, vamos ver, né? Se eu... Não, você não pode falar isso. Pode? Alguém pode falar isso na escola? Mas sente ou não sente isso? Claro que sente. Entendeu? Então, de certa maneira, a gente nega isso, entendeu? E aí vai ficando pouco espaço para esse tipo de questão, né? Eu acho. Mas sim, é uma pergunta, por que, né? Por que, digamos assim, de certa forma, a gente está banalizando, não é só no jogo, é nas próprias notícias, né? Por que a gente está banalizando o mal? Né? Por que a gente está banalizando o mal? Por que passa a ser uma coisa assim? Uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é mais uma questão também. Esse filme não é novo e também nós temos vários outros casos que foram espetacularizados ou não, de violência dentro da escola, de alunos. Geralmente esses ataques são sempre referentes a alunos ou ex-alunos dessas escolas. E ao mesmo tempo a gente também vê uma certa tensão entre alunos e professores e jovens e adolescentes e funcionários mais velhos de escolas, como se existisse um conflito de que essas pessoas não se entendem muito bem. Os professores que não sabem lidar com esses alunos, os alunos que sempre acham aquele professor como se não falasse a língua deles ou não entendessem as questões deles. Mas esses professores, esses funcionários foram alunos em algum momento, foram jovens em algum momento, e em algum momento existe uma coisa que esse conflito existe. E aí eu queria entender um pouco mais que ponto de virada poderia existir assim, em relação a essa compreensão, esses conflitos que existem na escola. O ambiente escolar vai estar sempre propenso a esse tipo de conflito, as pessoas não vão
entender suas questões e essas coisas vão estar sempre fadadas a se repetirem. A sociedade mudou, mas essas questões dentro da escola permanecem as mesmas. As pessoas não se entendem muito bem. Eu não sei, é uma questão que ficou muito com o filme dessa temporalidade, porque parece que isso, a sociedade mudou, a forma como as pessoas pensam mudou, mas dentro da escola sempre tem o aluno que não é ouvido e o professor que não compreende muito bem esse aluno. Socialmente, como que a escola pode se atualizar nesse sentido para que essas coisas não continuem acontecendo, sabe? Eu não sei, é uma questão assim que fica. Não é uma questão assim fácil, né, da gente responder nem pensar, porque primeiro que a gente não pode falar que todas as escolas são da mesma maneira, né? Eu acho que isso tem uma diferença muito grande. Quem está na época dos estágios, não sei se vocês estão, vocês vão ver que de uma escola para outra, às vezes a diferença é muito grande da maneira como os conflitos são gerenciados ou não, né? Aquilo que a gente chama de conflito de geração, né? Uma tensão entre as diferentes gerações, acredito que isso nunca vai deixar de existir, porque existe alguma coisa que é diferente. As pessoas não vivem nas mesmas épocas, não vivem no mesmo contexto, nem com as mesmas significações. A pergunta talvez tua, que é muito boa, é como é que a gente lida com o conflito? Porque o conflito não vai acabar. Sim, para a psicanálise o conflito é constitutivo. A gente não vai viver sem conflito, não existe isso, entendeu? Assim, agora, o que a gente faz com isso, como é que a gente lida com isso, aí sim faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? Não vai existir, você já viu vamos pegar um exemplo mais fácil da gente ver, não precisa ser dentro da escola, você já viu um casal de namorados que se deem super bem, dizer que ele é 100% escutado pelo outro? Não tem. Sempre tem alguma reclamação. Esqueceu isso, não fez aquilo, tá certo? Porque voltando a Freud, né? Essa relação com os outros, ela tem mal-estar. Né? Então, a questão é como é que a gente acolhe, a gente aceita que exista um certo conflito e tenta trabalhar isso de alguma maneira, ou a gente evita, nega, acha que não tem? É uma pergunta, entendeu? Então esse eu acho que é um ponto, né? Eu acho que é um ponto para a gente pensar, né? Existe sociedade sem conflito, né? Mas como que a gente lida com essa tensão? Né? Como é que a gente lida com essa tensão? Que é difícil, não é fácil mesmo. Né? Agora, realmente, muitos adultos, eles meio que se colocam num lugar muito distante da própria infância que eles tiveram, da própria adolescência que eles tiveram. Isso é complicado, porque se a gente pudesse revisitar mais isso, talvez a gente compreendesse melhor. Né? Também é um ponto. Né? Não se colocar tão distante a ponto de não se ver ali, né? Aventura, né, de todo aquele massacre, e tipo, por que, sabe? Eu não entendi, eu queria ver se tem alguma explicação, alguma coisa do tipo. Isso não foi mostrado claramente pelo colega. Deu a entender que ele atirou no outro, sim, né? Eu pelo menos entendi isso. Né? Mas não aparece a cena, realmente a cena não aparece diretamente. Não aparece esse olhar. Não tem esse olhar dele atirando, o colega dele atirando nele, porque ele fala parado todo. Ele nem se deixa. Exatamente. Parece que ele não viu que ele atirou nele. Mas quando eles saíram com a intenção de que iam morrer. Ele falou. Até no caso ele fala, já que hoje é o nosso último dia. Exatamente. Divirta-se. Mas e o que você pensou em relação a isso? O que te causou?
Não, assim, o que me deixou intrigada foi que, pelo filme e tudo mais, eles tinham proximidade, é como se um entendesse o outro completamente, assim, eles estavam naquela jornada juntos. E aí o loirinho começa a falar sobre o que ele tinha feito e o outro simplesmente atira nele como se não fosse nada, como se fosse uma daquelas outras pessoas que estavam ali durante todo aquele massacre, sabe? Eu fiquei tipo, mas não tinha uma relação entre eles não estavam juntos nessa? Por que ele vai atirar no outro assim do nada? Fiquei curiosa nesse sentido, se tem alguma explicação ou não. Bom, ali realmente, digamos assim, é uma coisa que a gente subentende pela cena, né? Mas a gente não tem certeza. Na cena do banheiro, eles dizem, né? Já que nós vamos morrer hoje, de fato eles falam isso, né? Então eles estavam, digamos assim, antecipando que também iriam morrer. E aí você começa a tua fala falando, parece que eles não estão nem aí para a vida dos outros. Né? De fato, eu acho que é como se a vida, não só dos outros, mas a deles mesmo, né? Ela aparece como sem valor, sem sentido, né? Então, tanto que não há nenhum problema em tirar a vida dos outros, nem a sua própria vida, né? É uma espécie de banalização mesmo, aquilo. É uma questão, não é uma questão. O que está nos levando, digamos assim, a achar que a vida vale tão pouco? Não é à toa. Isso é um dado, né? Um dado mundial, não é um dado só do Brasil, né? Que o suicídio entre os jovens está crescendo no mundo. Esse é um dado da OMS, quem quiser pode pesquisar. Vocês vão ver que esse é um dado que tem crescido, né? Então, de fato, é como se a gente tivesse, talvez, compreendendo a vida a partir de outros critérios. Mas é uma pergunta. Uma pergunta, realmente. A ponto dele não fazer laço nem com aquele rapaz, né? Dá um pouco a sensação que o rapaz fazia mais laço com ele do que ele com o rapaz. A filmagem dá um pouco essa sensação, né? Que o mentor, que foi o que fez todos os planos e tudo, fazia menos laço com aquele rapaz do que o rapaz com ele, né? Passa um pouco essa. Boa noite. Então, eu anotei algumas coisas aqui porque eu não cheguei a acompanhar o filme desde o começo, mas só por ver um ambiente em que tinha adolescentes e tudo mais, isso me chamou a atenção para algo que eu tenho feito, que é adiar o máximo que eu posso o estágio de magistério, porque eu não sei lidar com adolescente. Eu acho que também tem a ver com o mal-estar que eu sofri ao longo da minha adolescência, que eu não me sinto confortável no ambiente de ensino médio, não sei como seria, e eu gostaria de levantar uma questão de como a universidade ou nós mesmos, um movimento estudantil que seja, como que a gente pode desmistificar isso para eu conseguir fazer meu estágio também, né? Mas para que não seja um bicho de 7 cabeças para os estudantes universitários. Faz parte do que a gente tem que fazer. Tá, tua questão é boa, né? No sentido, eu acho assim que culturalmente a gente associou, né? A gente fez algumas associações assim na cultura com a figura do adolescente, né? Então o adolescente é o rebelde, o adolescente está em crise, o adolescente é o aborrecente, né? A gente ouve essa expressão no senso comum, né? E se fala pouco de quanto é difícil também ser adolescente, de quanto é sofrido, de quanto muitas vezes até é penoso, é cheio de conflitos, de questões, né? Então, por alguma razão a gente colocou assim, no nosso final do último século,
sobretudo a segunda metade, a gente colocou a juventude como assim o ápice, né? Como se fosse assim um ideal social assim da cultura, né? Tanto que os mais velhos querem se parecer com os mais jovens. Isso não era assim. Se você pegar a história, você vai ver que em outros períodos todo mundo queria se parecer logo com o adulto, enfim. Mas não é esse território tão maravilhoso, né, quanto a cultura pregoa, né? Por exemplo, uma questão que eu acho muito complicada, que é falaciosa, né, e que também gera consequências, é achar que se pode tudo, né? Então se pode tudo, a adolescência pode tudo, né? Ninguém pode tudo. Da onde se tira isso, né? Assim, Agora, seria interessante a gente abrir espaços de discussão para poder falar sobre isso, para poder trazer talvez isso. Eu até já me perguntei assim, se a gente não, eu nunca fiz, mas eu me pergunto até que ponto, né, a gente não devia trabalhar um pouco na formação de professores a questão mais vivencial mesmo, né? Assim, vivencial mesmo da sua pessoa, porque o professor ele é muito requisitado nesse lugar, seja com a criança ou seja com o adolescente ou até com o adulto, né? Então, assim, como que o próprio professor, né, lida com isso, entendeu? Essa questão mais, assim, por exemplo, dos afetos, disso, eu acho que a gente trabalha um pouco com isso, né? Assim, estou me incluindo, não estou me excluindo, não. Professor, eu fico me perguntando, talvez, assim, acho que um pensamento mais macro, o que nós, como sociedade, estamos gerando na cabeça desses seres humanos, né? Qual é o real motivo para isso acontecer, né? Qual é o real motivo para o que aconteceu hoje no ônibus acontecer? Qual é o real motivo das pessoas comemorarem a morte de uma pessoa ao invés de enaltecerem a vida de 37, sabe? Que sociedade é essa? O que a gente está pensando daqui para frente, entendeu? Aí, associado a isso, a gente vê esses casos, a gente vê diversos adolescentes suicidando. O que passa pela cabeça dessas pessoas, sabe? Qual é o motivo para elas fazerem isso? Eu acho que devemos refletir o que nós, como sociedade de forma macro, estamos contribuindo para eles. Porque a gente não consegue entender isso sem entender essa coisa mais macro. Sim, sim. Eu acho que é um pouco o que eu falei do mal-estar. Quer dizer, claro que existem as questões individuais. A gente não vai... somos pessoas no mundo, né? Encarnadas no mundo. A gente não está fora do mundo. Mas eu concordo com você, que eu acho que a gente tem que pensar também nessa estrutura mais ampla. O que significa isso, né? O que a gente está fazendo para isso, né? Quer dizer, quando aparece ali um pouco a cena das 3 meninas vomitando para não engordar, que é uma coisa que tem acontecido muito também na adolescência, a gente se pergunta, mas então, e aí? E eu? Em relação a isso, né? Qual é meu lugar, qual né, o meu papel enquanto pessoa no mundo, enquanto professor, enquanto pessoa no mundo, né? Entende? Então, ok, você vai fazer várias cirurgias plásticas também? Vai fazer? Então, a gente tem que se perguntar também, a gente, né? Há muitos anos atrás, eu me lembro de uma cena muito curiosa. Eu trabalhava na formação de professores, eram todos adultos, porque eram todos da escola técnica. Isso era em 2000 e pouco, acho que era 2002, perto da época do filme. E eu estava dando aula para eles e falando um pouco disso, da sociedade do consumo, da questão tecnológica, falando isso, que a gente está imerso nessa sociedade, e eles ficaram um pouco, eram todos adultos, ficaram um pouco irritados, tipo assim, não, a gente não está comprando essa ideia. Isso em 2002, né? Em 2001, 2002, não me lembro. Eu falei, não, gente, mas isso chega até a gente. A questão é como que a gente vai lidar com isso. Mas achar que a gente está fora disso é uma bobagem, entendeu? Porque a gente não está fora disso. A gente precisa criar formas de resistência, mas a gente não está fora disso. Não, Cristiana, a gente não endossa isso. Foi aquela comoção, todo mundo discutindo lá. Eu falei, bom, então tá. Então agora vamos fazer o seguinte: quem não tiver um celular, levanta a mão.
Todos tinham celular, né? E naquela época, né, que nem tinha tanto celular. Então, foi o que eu disse, a gente está nesse mundo, entendeu? A gente também achar que existe, que a gente não está nesse mundo, é ingênuo, né? Todo mundo tem celular, todo mundo usa internet, todo mundo vai usar os aplicativos e os pais também vão deixar os seus filhos jogarem porque vão precisar daquele tempo para fazer outra coisa. Bom, sim, essa é uma forma de viver, mas como que nós estamos criando espaços de resistência a isso? É uma questão, é isso que você está dizendo, né? Para, evitar não é possível, talvez, mas realmente diminuir esses efeitos, digamos assim, tão catastróficos, né? Dessa, né? Porque claro que a gente também está criando isso, né? Acho que é uma pergunta, mas eu acho que é isso. Se a gente pudesse se apropriar. Então, por exemplo, vamos dar, pegando ali o exemplo delas vomitando, né? Sabe, a gente podia pensar, existe todo um trabalho em relação à importância do comer, né? O que significa isso? O que significa elas poderem ter acesso àquelas comidas, né? Não, claro, isso é tido como um dado, né? Isso é tido como dado. E o que chama a atenção é que naquela cena elas praticamente não comem, né? Uma toma um gole do negócio, a outra come um pedaço, e mesmo assim, né? Para manter a performance, para manter a aparência, né? Nesse mundo da exigência, do imperativo de felicidade, que é isso que está no fundo disso. É uma questão. Aí sim a escola poderia falar um pouco, talvez, desse outro lado. Eu achei muito pertinente esse comentário sobre o mal-estar, sobre o imperativo da felicidade, que até hoje em dia em frase de autoajuda, né? Você vai conquistar todos os seus sonhos, faça o que te faz feliz, e daí, se as coisas não acontecem da forma como eu planejei, eu estou numa situação de extremo sofrimento. E se alguém age da forma como eu não espero, isso pode ser um ataque direto a mim. Por exemplo, o diretor é uma pessoa, né, que pode cometer erros, que estava ali, né? Eu não vi também no filme todo, mas é uma pessoa comum, mas o que ele fez é para me atingir e a gente acaba entrando nisso. Mas eu também peguei um pouco da questão que você falou, da casualidade e do have fun. Porque o filme não se preocupa em dizer, mas eu interpretei como uma psicopatia. E daí eu penso na escola, porque na escola, se fosse o caso de um psicopata, como a escola também pode lidar com isso? A escola também não está preparada para isso. E não teria como evitar também. Assim, a gente, no filme, justamente eu acho que aí tem digamos assim, a sutileza do diretor, né? Ele não te dá dados para pensar também numa psicopatia, né? Ele não faz isso justamente para, talvez, tirar um pouco isso que a gente faz muito de dizer, ele fez isso porque ele era assim, né? Trazendo mais a discussão para o fórum mesmo do social, do que a gente vive, né? Primeiro ponto, a escola, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a ideia de que a escola vai estar preparada para lidar com tudo, porque é um pouco ingênuo. É a mesma coisa que a gente achar que a formação de professores tem que dar conta de tudo, não vai dar, né? Sempre tem alguma coisa que escapa, sempre tem alguma coisa que é da ordem do não saber. Sempre, sempre. Isso não quer dizer que a gente não deva formar da melhor maneira que a gente consiga. São duas coisas diferentes, né? Mas é um pouco assim, também falso,
que a escola é aquela que então vai ter que saber lidar com tudo, que vai ter que saber dar conta de tudo, e que o professor bem informado, ele sabe então dar conta de A a Z, que não é verdade também, né? Um pouco essa desmitificação da formação, né? Mas sim, a ideia de que né, digamos assim, o outro é aquela ideia de que o outro está te devendo alguma coisa, né? Um pouco isso, né? Não, na verdade não é uma pergunta, mas assim, ouvindo todos os comentários, eu já conheci o filme também, eu acho que também tem muita questão de que a vida contemporânea que a gente tem agora, a vida moderna que a gente vive agora, as crianças têm muito acesso a tudo. Seja acesso às melhores coisas, como informação na internet educativa, como um jornal que passa 24 horas só violência. Então, o tempo todo elas estão à mercê daquilo. Inclusive crianças que estão imersas às comunidades que estão passando ali por diversas questões o tempo todo. Então, a internet ela vem com diversas coisas, como o filme fala, as crianças vendo compra de armas, enfim. Elas estão tendo acesso àquilo o tempo todo. Então, às vezes, não é nem questão de uma psicopatia ou quaisquer questão que os meninos possam ter. Mas eles têm acesso àquilo o tempo todo. Então, as pessoas acabam hoje em dia tendo essa frieza, até consigo própria, com a sua própria vida, com a vida do outro. Porque elas perderam esse sentido do que realmente vale, que a vida vale. Porque tudo acaba num segundo, porque a vida das pessoas estão passando tão rápido, todo dia alguém morrendo. Então, o que vai ir lá comprar uma arma e fazer alguma coisa porque me machucou de alguma forma? Então, infelizmente, as crianças elas veem isso de uma forma muito... a violência o tempo todo como uma coisa normal até. Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso, né? Que é um pouco essa naturalização, como diriam certos autores, né? Que, claro, ela acaba operando, essa naturalização midiática, digamos assim, ela acaba de alguma forma, né? Trazendo uma espécie de visão do fenômeno que é muito específica. Isso sim, né? Por exemplo, quando você vê, e garanto que todo mundo já viu, quando você vê aqueles programas de cirurgia plástica, aparece o antes, o durante e depois, tudo num programa em meia hora, né? Então você assistindo aquilo vai naturalizando, chega uma hora que você acha que aquilo é super comum, né? É uma coisa, tranquila, que ali não passa a dor, ali não passa, né, os dias. Então é uma forma muito específica de narração, né, que a gente não questiona mais. Todo mundo toma como dado, como alguma coisa que está aí, que está colocada. Para vocês verem como é uma coisa curiosa, eu digo assim, se uma pessoa chegar e disser assim, olha só, eu tô inventando aqui uma história, né? Eu vou me cortar por causa de um ritual da minha religião, vamos dizer, tribal, por exemplo, todo mundo vai achar aquilo um horror. Todo mundo vai dizer, mas que credo, que coisa horrível, coisa atrasada. Mas se eu disser, olha, eu vou me cortar porque eu vou tirar esse papo que finalmente eu quero tirar, ninguém acha nada. Entendeu? Então tem que questionar esses fatos da cultura, que a gente mesmo produz. E as naturalizações, sem dúvida. Não, eu já me fiz essa pergunta. Por que as coisas boas que são feitas, elas também não aparecem? Tem muita coisa boa sendo feita. Mas é que não dá ibope. A gente mesmo quer ver o mal na televisão, né? Porque somos nós que consumimos essas imagens. Elas não são aleatórias, né? Provavelmente eles colocam aquilo que dá mais ibope, né? Então, é uma questão. Por que será que, né, tem tantas coisas interessantes acontecendo também? E programas alternativos mostrando coisas interessantes, não são tantos, mas tem.
e a gente acaba tendendo realmente para isso. E um ponto que você traz também, que eu não comentei, mas que é super importante, é que muitas vezes a autoajuda é isso mesmo, é para insuflar de novo a coisa da felicidade a qualquer preço, né? Você pode, você é capaz, você consegue, né? Tem um outro autor muito interessante que se chama Ehrenberg, que ele escreveu um livro também que foi, não sei se foi traduzido, acho que até foi, que ele falava assim, a fadiga de ser si mesmo no contemporâneo, né? Porque o si mesmo é cobrado o tempo todo, né? Seja feliz, seja bom profissional, seja, enfim. Puxando um pouco esse ponto da mídia sobre os adolescentes, pensando um pouco como nós estamos silenciando nossas crianças, assim, como um todo. Silenciar, o que eu falo é o corpo e o sentimento. Não pode chorar, não pode demonstrar que você está triste, não pode ter agressividade, porque violência é uma coisa, agressividade é outra. E acabamos silenciando tanto nossas crianças que os adolescentes acabam se silenciando e deixando aquilo acumular dentro de si, e acaba que eles chegam num ponto em que a única forma deles botarem para fora são quartos extremos. Pode ser se matando o outro, se cortando. Eu acho que para começar a mudar alguma coisa, a gente tem que parar de silenciar as crianças e silenciar nós mesmos. O nosso movimento corporal, o nosso posicionamento onde está. Muitas vezes eu vejo pessoas que não querem chorar porque dizem, não posso chorar porque é fraqueza, mas não é uma fraqueza. Você tem que se permitir sentir. Eu acho que é esse ponto, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que culturalmente a gente pode se perguntar o que a gente faz com esse mal-estar. Isso sim, de uma maneira mais geral. O que a gente faz com isso, né? Que lugares na cultura a gente tem para que isso seja legitimado de alguma forma. E não só entendido como alguma coisa que ninguém... não pode falar. Né? Não pode dizer. Né? Não pode sentir. Né? Então, não sei, eu acho que é uma questão importante. Você também traz a questão da temporalidade, que é outra questão importante, né? Que é um pouco essa aceleração que a gente vive, que está ligada à questão da tecnologia, né? Que também prega a vida, uma nova forma de viver completamente diferente, que eu acho que é outra questão. Mas, assim, eu me pergunto até que ponto, né, a gente está possibilitando na cultura espaços de maior, digamos assim, interiorização no sentido da autorreflexão mesmo, né? Porque a gente está muito individualizado, mas é uma individualidade generalizada, né? Eu falando qualquer coisa com todo mundo, eu já nem lembro mais o que eu falei, né? E a gente vai ver, por exemplo, nos adolescentes, a gente vai ver todo tipo de problema que dá daquelas conversas em grupo, na internet, não sei o que escapa. Um fala uma coisa para o outro, por quê? Porque também é um falar, muitas vezes, não implicado, que a pessoa está falando por falar, né? Mas não para pensar no que ela está falando, né? Outro dia eu escutei uma jovem e fiquei até muito bem impressionada, assim, no sentido de que, nossa, olha que coisa interessante. Ela disse assim, olha, é o seguinte, eu não vou mais no jantar, eu já disse para as minhas amigas o seguinte, não é tão adolescente, mas é jovem, tem 20 anos. Ela falou assim, eu não vou mais porque a gente chega lá e só é falando mal de alguém. Tá todo mundo rindo, né? Porque isso não é tão incomum, né? Aí começam a falar mal do fulano, do ciclano, e aí eu fico pensando muito, para que ficam falando, sabe, por que todo encontro acaba, 80% do tempo, a gente falando mal disso, daquilo. Aí eu já, agora na última, eu virei para elas e falei que se for assim, eu não quero mais ir. Que então nós temos que fazer uma coisa diferente. Aí todo mundo ficou me olhando. Aí eu comecei a perguntar por que elas estavam fazendo a profissão delas. Elas nem sabiam direito o que cada uma fazia. Entenderam? Foi muito
muito interessante, quer dizer, é um exemplo de uma jovem que me falou isso há uma semana, mas isso deve estar acontecendo, né? Isso deve estar acontecendo, até entre amigos, né? Enfim, um pouco aí por essa aceleração também, essa coisa tecnológica que acaba muitas vezes, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez na escola a gente esteja oferecendo pouco espaço para isso, né? Pouco espaço para isso, eu acho que a gente faz pouco, né? Não sei. A gente fala mal essa semana, é que eu às vezes eu me encolho um pouco porque eu já escutei tudo mais um pouco, mas quando eu estou inspirada eu falo mesmo, eu vou escutar, né? A gente fala mal. Olha, o Rio de Janeiro está horrível, o Rio de Janeiro é uma porcaria, o Rio de Janeiro está todo quebrado, o Rio de Janeiro está sujo, o Rio de Janeiro... Tá? Não estou negando. Mas aí a pessoa pega e joga o copo no meio da rua. Entendeu? Pega o papel que terminou de comer a bala e joga o papel no meio da rua. Então como é que essa pessoa não enxerga o que ela mesma está fazendo? Entendeu? Então eu acho que está faltando um pouco isso, né? Só falar do outro, e aí é questão do outro, né? Sempre o problema está, o inferno são os outros, como diria Shakespeare, né? Pensar um pouco no nosso lugar ali para isso. Então, só mais uma questão. Se eu me lembro, era o Winnicott que falava que o brincar prepara para crescer e tudo mais. E só lembrando que crianças hoje em dia, a partir de, não sei, 5, 6 anos, já tem contato com jogos onde o objetivo é atirar em pessoas. E como que esses jogos que banalizam o mal, banalizam a morte, preparam essas crianças para o crescer? Um pouco antes disso, né? Um pouco antes disso, já que você trouxe o Winnicott, né? Será que a gente, enquanto mundo social, a gente ainda acredita no poder do brincar? Eu fico pensando que o brincar existe por resistência, sabe? Porque as crianças são ótimas em fazer isso. Porque na própria escola, vocês mesmos que me trazem isso, não sou eu que estou inventando, né? Cada vez mais a escola é cobrada e também se cobra que a criança não brinque e vá a aprender, né, entre aspas, como se o aprendizado fosse um conteúdo específico. Os pais cobram, todo mundo cobra. Então, assim, né? Sim, o brincar é fundamental. Para o Winnicott é fundamental. O adulto, para ele, o adulto saudável é o adulto que sabe brincar também. Entendeu? Porque ele tem o conceito de transicionalidade, né, que seria justamente essa possibilidade de fazer um fora e um dentro, né, fundamental. Então, veja, por sorte, as crianças, falou das crianças, elas não ficam somente nos jogos, elas fazem mais do que isso, né? Agora, uma questão assim que os teóricos trazem, mas que eu acho que na prática isso não acontece, tem até o povo que estuda internet e tudo, né? É que os adultos possam fazer algum tipo de regulação disso, né? Não uma criança ficar 10 horas por dia, 8 horas por dia num jogo. Isso já é dito, né? Porque, claro, tem uma superexcitação ali até perceptiva, né? Mas eu não sei se a gente está conseguindo fazer isso, né? Por exemplo, também conteúdos de internet, né? Quer dizer, tem algum adulto também gerenciando isso que é visto? Né? Isso o pessoal do Conselho Tutelar, o pessoal que estuda mais isso, vai falar muito dessa importância. Mas eu não sei se a gente está conseguindo atingir isso na prática, entendeu? Não é bem meu tema, mas eu acho que, não sei se a gente está conseguindo, né? Aí, uma outra questão, talvez, contemporânea que a gente esteja assistindo, é um pouco essa
vou botar muito entre parênteses, por favor, mas um pouco essa demissão do lugar do adulto, né? Também a gente está assistindo um pouco isso. Não, alguém também tem que tomar isso, digamos assim, tomar o seu lugar aí como alguém que precisa fazer essa transmissão, né, que é responsável por essa transmissão. Essa transmissão não é só de conteúdo, é de valores, é da própria cultura, né? Assim, que mundo é esse que a gente quer deixar para os próximos, né?